Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de novembro de 2024. Quero marcar aqui que ontem, dia 19 de novembro de 2024, 1000 dias da segunda fase da invasão da Rússia a partir de 24 de fevereiro de 2024, que trouxe, através do criminoso ditador e da criminosa Rússia, muita morte, destruição, muito choro, morte de crianças, morte de adolescentes, morte de jovens, de pessoas adultas, morte de velhos, provocados por essa insana, imoral, ilegal e criminosa guerra. O assunto que nós vamos discutir hoje, ele é o primeiro assunto. A Ucrânia destruiu alvos na Rússia com mísseis Atacams, 2 dias depois dos Estados Unidos da América ter liberado o uso deles. O segundo item é o ditador russo Putin, acuado e desesperado, muda a doutrina nuclear dele. Mais uma chantagem do ditador. E o real perigo nuclear da Rússia, quero discutir aqui com vocês, é muito importante. Eu sempre normalmente noticio nos meus vídeos, né, o teatro de operações. Às 11 horas eu vou lançar outro vídeo sobre o teatro de operações. Eu vou falar nesse vídeo das 11 horas da manhã de hoje. Bom, a Ucrânia atacou a Rússia com 8 mísseis Atacams em território russo na noite de ontem, né, 19 de novembro de 2024. Os russos interceptaram 2 desses mísseis apenas. O arsenal era um arsenal de munições, um arsenal de mísseis, um arsenal também de munições de artilharia. Tinha muitos mísseis coreanos ali e muitos mísseis russos, mas mísseis desses S-300, S-400, que são mísseis antiaéreos, mas que estão sendo usados, adaptados para usar terra a terra contra a população ucraniana, criminosamente usados, e também contra as posições ucranianas na linha de frente. O nome do arsenal era Arsenal Principal do Departamento de Mísseis e Artilharia do Ministério de Defesa da Rússia. Era um arsenal muito grande. O alvo foi atingido com sucesso pelos mísseis lançados pela Ucrânia e foi destruído. Provocou muitas explosões, um grande incêndio, né? E muitas explosões, as principais, que são dos 6 mísseis que atingiram, dos 8, 6 atingiram e 2 foram derrubados, mas os escombros também caíram em cima do alvo, né? E o fogo consumiu a noite inteira e está consumindo ainda, foi a madrugada e ainda está consumindo. Os bombeiros observam de longe, por questão de segurança, porque ainda existem explosões. Enquanto houver munição que ainda não explodiu e o fogo não chegou nela, vai continuar explodindo. Talvez em 2, 3 dias ou uma semana é que os bombeiros vão atuar. Digo isso baseado nos exemplos de outras vezes, né? De outros fatos que aconteceram de maneira igual. O Ministério da Defesa da Rússia mentiu no seu comunicado publicado, que foi repercutido pela agência TASS, que é a agência oficial, a RIA e outras, né? Ele disse que a Ucrânia lançou apenas 6 desses mísseis, sendo que a Rússia destruiu 5 e que foram interceptados. 5 e os destroços provocaram um pequeno incêndio, que já está sob controle. Mas eles mentem, mentira tem perna curta, porque a própria população que mora ao redor filma e distribui para... Vende, não filma, ela vende para a imprensa internacional. O pessoal local ganha uns trocos lá, através da internet. Jornais como o Washington Post, o New York Times, The Guardian em inglês, todos eles acabam comprando via desses moradores da região. Bom, então foi um sucesso, já o primeiro uso dos mísseis, sucesso para a Ucrânia e derrota para a Rússia. O segundo assunto, Putin assinou um decreto, ontem também, 2 dias depois que foram autorizados os mísseis, segundo os quais os fundamentos da política nuclear estão mudando. Esse é mais um momento para eventos de chantagem da Rússia, do ditador russo e a quadrilha do Kremlin contra os países civilizados, que eles sempre vêm fazendo isso nos quase 3 anos da guerra. O decreto do ditador russo está ligado à guerra da Rússia e da Ucrânia e a ajuda dos países ocidentais, dos países civilizados, estão dando para a Ucrânia. O decreto fala que a Rússia pode reagir à agressão de qualquer Estado não nuclear
com a participação apenas de suas tropas não nucleares, tropas regulamentares. No entanto, você vê a participação junto com esse país não nuclear, numa ajuda, apoio, né? Isso é a primeira vez que eles colocam apoio de um país não nuclear, digo, apoio de um país nuclear, um outro estado nuclear. Eles também podem, eles vão considerar isso como uma interferência direta, como este país participante da guerra, e podem usar as armas nucleares nessa guerra. Então ele dá essa autoridade para ele. Mas ele não apenas explica o que é o território da Rússia, ele diz contra o território russo, porque ele anexou de Donbás a Crimeia, né, passando por Kherson e passando por Zaporizhia, inclusive a maior parte do território não está nas mãos deles, e ele anexou como se tudo fosse dele, como se tudo fosse da Rússia. Propriedade privada, só falta colocar uma placa lá, ditador Vladimir Putin. E isso também, mas então as linhas vermelhas já foram cruzadas há muito tempo. A Crimeia e esses outros estados, né, essas províncias ucranianas foram bombardeadas em alvos russos há muito tempo ali. Primeira vez que esses mísseis bombardearam alvos dentro da Rússia foi na data de ontem. Então é uma coisa que não tem resposta. O real perigo, né, é uma coisa, ele está perdido e está desesperado. Ele fez isso para fazer uma chantagem por desespero. Esse é o fato e essa é a verdade. Agora, o último item, qual o real perigo nuclear da Rússia? Né? Vamos ver aqui em detalhes, vou inclusive falar da quantidade de ogivas nucleares que eles têm e que de fato eles podem usar. Se eles podem usar todas ou não, né? De fato, o que isso significa, essas ogivas nucleares, esse potencial, esse poderio militar da Rússia. A Rússia tem 5.500 ogivas nucleares, isso é um pouco mais do que os Estados Unidos. Entre 150 e 200 ogivas é a diferença, não é muito grande. Essa quantidade de ogivas, se todas pudessem ser usadas, destrói o universo inteiro 100 vezes, né? O mundo inteiro soltando uma em cada ponto. Então, é irreal pensar nisso, acho que isso não vai existir. Onde é que elas estão, essas ogivas nucleares da Rússia? Dos Estados Unidos também estão parecidas. Na verdade, se olha, é um reflexo, é um espelho reflexivo, né? Elas estão em terra, em submarinos e em bombardeios estratégicos, né? Que muitos desses bombardeios estratégicos estão usados sem arma nuclear, mas com bombas convencionais, e estão sendo usados contra a Ucrânia, e a Ucrânia já derrubou alguns dos bombardeios estratégicos, muitos aliás, né? A frota de bombardeios estratégicos da Rússia já está reduzida à metade. Eles estão em terra, submarinos e em bombardeios. Isso aí tá. Mas como é que quantos mísseis desses 5.500 a Rússia tem implantados? Né? Não são todos. A Rússia tem somente 1.700 ogivas nucleares implantadas das 5.500 ogivas. Então é o que ela pode usar e, vamos dizer, essas funcionariam todas? Não sei. Mas são as que ela tem implantadas nos meios que eu acabei de relatar para vocês. E todas essas ogivas possibilitariam também a destruição mútua, né? Eu falei dos 5.500, de inúmeras vezes, né? Não só de ambos os países, mas de toda a Terra, né? As ogivas implantadas em terra, no entanto, são as mais potentes, as mais poderosas, que causariam maior destruição. Estamos olhando para a Rússia, mas lembrem-se, como eu falei há pouco agora, é um espelho, é uma imagem espelhada das quantidades, né? Não da estrutura, mas das quantidades. Os Estados Unidos têm tudo mais ou menos igual à Rússia, vamos dizer mais ou menos. Eles não são que nem a Rússia, que estão espalhando, que ficam divulgando que tem, que vão destruir, que vão atacar. Eles estão quietos, né, nesse aspecto. O russo já não. O ditador, como está nervoso, desesperado, fica falando bobagem disso aí, quer exibir o seu poderio, que na realidade é menor do que ele tem. A Rússia, como é que seria essa destruição? A Rússia, como eles voariam para a América, eles não vão passar pela Europa. Porque se isso acontecesse, eles poderiam, muitos desses mísseis, serem derrubados no trajeto Rússia pela Europa, né? E o caminho é mais longo também, né? Então eles passariam, na realidade, pelo Polo Norte, como também os dos Estados Unidos. Iriam Canadá, Alasca, Polo Norte e iriam diretamente para a Rússia. Em 20 minutos. Cada trajeto, as capacidades de velocidade de ambos os países, vamos dizer que sejam as mesmas, né? Porque o hipersônico da Rússia não funcionou, né? Desse que seria o intercontinental, o chamado Satan, que eles chamam, né?
Sarmat, que os russos chamam de Sarmat, e os ocidentais chamam de Satanás, que é do juízo final, que o Putin fala, dos 6 últimos testes, 5 fracassaram. E o último fracassou, houve uma grande explosão, eu divulguei num dos nossos vídeos, e nesse vídeo, eles fez um buraco, nesse vídeo não, aconteceu uma explosão no teste que falhou, causou um buraco de 60 metros e morreu muita gente, que eles não divulgam, procuram esconder essas baixas em volta dos mortos, não porque ninguém estava do lado do míssil, mas inclusive muitos especialistas, engenheiros, cientistas, acabaram vindo a óbito. E esse é o tempo que os Estados Unidos da América, 20 minutos, caso o ditador russo concretize a ameaça e mande um míssil contra a América, porque ela mandou armas para a Ucrânia, esse é o tempo que os Estados Unidos da América teriam para reagir a um ataque russo. A distância entre os dois países, por esse trajeto, é de 6.000 milhas, através do Oceano Atlântico é muito maior, né? É de 6.000 milhas, aproximadamente 9.600 quilômetros. Se falarmos de submarinos com mísseis balísticos, poderíamos lançar da região do Ártico. O russo pode lançar da região do Ártico, Noruega, Oceano Atlântico, ele deve ter submarinos lá, né? E então a Rússia e a América podem alcançar um ao outro a qualquer tempo, né? Mais ou menos igual, porque os Estados Unidos também têm submarinos, têm aviões estratégicos e exatamente igual, é o mesmo espelho. Agora, um ponto importante que vocês têm que ver é o seguinte, nesse aspecto agora aqui, é importante isso. Não adianta ter tudo isso a Rússia, né? Mesmo diria para os Estados Unidos da América. Era assim na década de 1970, era exatamente igual. E não mudou durante 50 anos. O que não mudou? Os armamentos ficaram mais modernos, né? Modernizaram as forças, o armamento. Os Estados Unidos da América modernizou mais, mas a estrutura da Rússia está na mesma forma que a União Soviética, que era conhecida. E os Estados Unidos sabem exatamente onde estão os mísseis, sabem onde está, tem ideia de onde estão os submarinos e de onde vão levantar voo os aviões estratégicos. Os Estados Unidos mudaram as estruturas, já há muitos anos. E você pode dizer, mas por que a Rússia não mudou? Ela poderia ter mudado, não mudou. Não mudou porque não tinha dinheiro. Ela quebrou. Agora, quando arrumou dinheiro, que podia ser um país mais rico, com qualidade de vida melhor para seus moradores, para os russos, o ditador russo destruiu a economia, acabou e usa a mesma estrutura da União Soviética, acho que vai dar certo. Não vou concluir, vocês sabem que eu acho que não vai dar guerra nuclear justamente por motivos de destruição mútua, né? E também porque tacitamente a China já falou que não quer, que é aliado da Rússia, para não usar nenhuma arma nuclear, nem tática, nem estratégica. Agora, concluindo, isso torna as ameaças do ditador russo, Vladimir Putin, imprudentes, né? Atualmente, mais do que nos anos passados. É muito imprudente. E ele está levando a Rússia para esse buraco aí. Não tem solução para o ditador russo. É mais uma ferramenta de chantagem. Além de criminoso, ele é um chantagista. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. E não esqueça, tenho certeza que se você veio até aqui, você gostou do vídeo. Inscreva-se no meu canal, preciso de você. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.